Espero que vocês leiam a Bíblia. Pode ser física, né? Ou no celularzinho. Desde que vocês leiam a palavra juntos, é muito bom. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito, letra maiúscula, a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse-lhe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. São esses versos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. E o lugar da escritura, com letra maiúscula de novo, que o mordomo lia, era assim: foi levado como ovelha para o matadouro. Escritura com E maiúsculo. Meus amados, é assim, essa passagem, o Senhor trouxe agora, acabou de trazer essa passagem, eu nem sei para quê, eu não sei para quê. Nós vamos refletir juntos. A palavra de Deus está aqui aberta, as Escrituras Sagradas, e agora vai acontecer a orientação. A palavra vai trazer para nós a guia. A palavra vai trazer para nós a instrução. Está na palavra. A tua porção está escondida nessas letras que pulam aqui agora, na virtude da presença de Deus. Sinto a presença de Deus aqui visitar a minha alma e subir em mim assim aquele sentimento santo de alegria de estar servindo a Deus junto com vocês nesta noite. E essa leitura começa com um anjo. Um anjo. Um anjo chega em Filipe e fala para ele: corre, levanta, vai para a banda do sul, naquele pedaço ali que desce de Jerusalém para Gaza. Eu passei nesse lugar aqui, nesse pedaço aqui, onde o anjo mandou Filipe. Banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Hoje Gaza não é mais deserta, naquela época era deserta. Hoje tem palestinos morando lá e não se dão nem um pouquinho com os judeus. Se odeiam uns aos outros lá. O judeu não entra lá, eles também não vão em Jerusalém, não vão em Israel. Mas o parágrafo começa com um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Olha que coisa interessante. Tem um anjo falando aqui. O que será que aconteceu? Vamos lá. O anjo manda Filipe, Filipe encosta na carruagem. Quando ele chega perto da carruagem, ele escuta o mordomo-mor, ou lendo a palavra, falava assim, que ele estava sentado numa carruagem bonita, certamente, lendo o profeta Isaías, e o Espírito, com letra maiúscula, falou assim: chega-te, ajunta-te a esse carro.
E diz a palavra, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta. Ou seja, o carro estava andando, ele teve que correr atrás de uma carroça. E correndo atrás de uma carroça, aquele barulhão, ele não tinha asfalto. Era pedregulho e terra. E faz aquele barulho de roda rodando. Batendo, casco de cavalo batendo na terra. E diz assim a palavra, e ouviu que lia o profeta Isaías. Eu gosto de detalhes, irmãos, de enxergar detalhes. Vocês deveriam gostar também. E pedir a Deus que o Senhor revelasse para nós esta noite todos os detalhes que Ele quiser deixar ao nosso encontro aqui, ao nosso favor. Fazer com que os detalhes contribuam com a abertura da nossa mente. Abra a tua cabeça agora, irmão. Em nome do Senhor Jesus, procura sentir de Deus um compromisso que o Senhor queira falar com a tua alma hoje. Ele não vai perder a oportunidade de encontrar aqui corações que estão predispostos, abertos, inclinados, desejosos. Aleluia. Senhor, fala comigo alguma coisa. Eu preciso de uma resposta. Mas não seja só aquele crente tolo que fica atrás de objetos, de coisas perecíveis, sabe? Aquele crente tolo que só pensa em... eu não quero aprender nada, eu quero pagar aluguel, eu quero pôr gasolina, eu quero trocar de carro, eu quero pintar a casa, reformar, não sei se eu vou buscar confirmação, eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero comprar um sapato, eu quero viajar. Por favor, o Senhor te fala nesta palavra esta noite. Muitas vezes você foi buscar uma palavra para resolver uma coisa corriqueira da tua vida, e eu gostaria de ter te enchido de um conhecimento que você não tinha. E nem tão pouco tinha ido lá para buscar aquilo. E você foi correndo lá para buscar a palavra, igual você fala. Vou buscar a palavra. Mas a palavra não podia falar de Bíblia para você. A palavra tinha que falar de vida da tua própria particular para você. De coisas que você precisava saber, da tua vidinha. Arroz, feijão, da tua vidinha. Está entendendo? Aleluia. O Senhor te fala por esta palavra. Muitas vezes eu gostaria de ter te enriquecido com os detalhes, com as coisinhas pequenininhas, com os negocinhos, com as letrinhas, com as frasezinhas, com os efeitos que elas teriam feito na tua vida. Você perdeu de ter crescido, enriquecido o teu conhecimento, o teu vocabulário espiritual, o teu entendimento, porque você foi lá por causa do fusquinha. Você foi lá por causa do motor, você foi lá por causa da tinta da parede, você foi lá por causa do tijolo, você foi lá por causa do financiamento, você foi lá por causa da parcela que estava atrasada, você não foi lá por causa da palavra e dos detalhes que ela tem para enriquecer a tua vida, que eles enriqueceriam a tua alma, que eles colocariam você num patamar espiritual muito maior, que você sairia de lá e declararia com tanta virtude para você mesmo: eu me declaro liberto e vou receber das mãos de Deus aquela bênção que eu fui buscar, aleluia, mas eu jamais posso esquecer do que Ele pôs dentro do meu coração nessa noite, porque eu cresci na presença dEle, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando essa palavra começa no verso 26, dizendo uma glória a Deus, vírgula, uma frasezinha que fala assim, ó, e o anjo do Senhor falou a Filipe, vírgula, e o anjo do Senhor falou a Filipe, significa que um anjo foi enviado para falar com Filipe. E um anjo, mesmo sendo anjo, não faz o que quer. Se o anjo foi falar com Filipe, é porque ele trouxe uma mensagem. E se ele trouxe uma mensagem, ele era portador. E se ele era portador, ele não inventou a mensagem. Alguém mandou o anjo falar o que tinha que ser dito para Filipe. Quem foi? Você consegue responder aí com a tua inteligência espiritual? Foi Deus, irmão. Deus que mandou o anjo falar com Filipe. E Deus mandou, teve uma conversa antes. Que pena que essa conversa não está no 25. É o verso 26. Mas não está no 25, não está no 24, não está no 23, não está no 22, não está no 21. Onde foi essa conversa? Essa conversa foi no céu. Essa conversa foi no céu. Porque Deus Pai presta atenção nas coisas que acontecem na terra quando Ele quer. Esse finzinho de falar assim, quando Ele quer, é porque Deus não é obrigado a ficar prestando atenção na terra 24 horas por dia. Ele tem gente para mandar tomar conta da terra. Ele tem mais coisa para fazer no universo, no sol, nos sóis,
nos bilhões, nos trilhões de sóis que existem por aí, e de galáxias, e de planetas. Ele tem muitas coisas para fazer. Quem sabe deve ter existido outros seres, sei lá, eu em algum lugar desse universo. Mas aqui tem um diálogo, tem uma história anterior. Um anjo não faz o que quer, não. Nem um anjo faz o que quer. O anjo, Senhor, o que está acontecendo? E Deus viu o eunuco sair da Etiópia, subir até Jerusalém, para adorar, para ver com Deus, para fazer assim a sua religiosidade. Porque não eram só os judeus que adoravam o Deus de Israel. Não eram só os judeus. Os judeus fizeram prosélitos. Prosélitos são pessoas que se convertem pela pregação deles. O Senhor Jesus um dia até repreendeu. Vocês andam 100 quilômetros para fazer um prosélito, para converter uma pessoa. Então, eu porventura vos digo, e chamou a atenção deles por causa daquilo. Porque ele tinha lá o que dizer para aquelas pessoas, mas eles não estavam interessados em ouvir. E o Senhor Jesus, eles estavam confundindo o Senhor Jesus a vamos dizer assim, a um fundador de uma religião que estava querendo concorrer com a religião deles, estava querendo tirar deles a autoridade que eles deveriam ter sobre todas as coisas, certo? Sobre todas as coisas. Como que pode um negócio desse? Esse homem aí, fora das sinagogas, querendo converter pessoas aqui no nosso país. Que negócio esquisito é esse? Como que pode? Se Jesus aí vir semear uma nova doutrina entre nós, era melhor que ele calasse a boca. Aí o Senhor Jesus falou assim: mas vocês estão preocupados? Vocês rolam o mundo inteiro para fazer um prosélito, para converter uma pessoa. Eu vim aqui só falar das obras do meu Pai, só, não quero mais nada. Ou seja, eu não preciso de ficar aqui ficando rouco, perder minha voz aqui só para converter pessoas. Eu não vim fazer isso, eu só vou falar a verdade. E Deus olha, irmãos, aquele homem, eu vou explicar uns detalhes aqui para os irmãos. O etíope, o eunuco, mordomo-mor da rainha dos etíopes, e que era superintendente dos tesouros da rainha, vocês acham que ele era um homem de confiança ou não? Da rainha. Ele era um mordomo-mor, significa que ele era o chefe de todos os mordomos. Ele era o superintendente dos tesouros da rainha, ou seja, por conta de todo o dinheiro que houvesse nos tesouros. Todas as joias, todas as barras de ouro, todos os diamantes, todas as pérolas, todas as riquezas da Etiópia. Lá na Etiópia havia um lugar chamado Ofir. Vocês já ouviram falar do ouro de Ofir? Era o ouro mais puro que existia no Ocidente, no Oriente. Ele tomava conta dessas coisas. Era um homem importantíssimo. Vocês pensam que ele estava numa carruagem, voltando para a terra dele? Vocês acham que Deus não enxerga certas coisas que os seres humanos fazem para se lançar aos seus pés? Irmã que orou, Deus te abençoe muito. Cada vez que eu venho aqui eu fico mais impressionado. Deus deu uma fala para essa irmã na hora da oração e falou assim: Senhor, abençoe todos os que te servem. Ou seja, não somos só nós que te servimos. Existem milhões que estão te servindo, que nós não os conhecemos, estão em toda parte. Aleluia. Vocês podem entender isto? Vamos dizer assim, esta democracia espiritual, esta justiça espiritual que está sendo feita em se dizer esta palavra de aceitação de que existam seres humanos servindo a Deus. A igreja de Deus, ainda ouvi ontem essa frase, é maior do que a igreja que eu frequento. E ela é feita pelos sinceros que estão em toda parte. A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Está entendendo isso? É maior do que a igreja que eu frequento. Ela é feita dos fiéis e dos sinceros que estão em toda parte. Vocês pensam que Deus não vê o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem quando elas se lançam aos seus pés? Os irmãos vão entender agora o exagero do sacrifício que esse eunuco fez
para se deslocar do seu país, a Etiópia, até Jerusalém. Sabe para fazer o quê? Para ajoelhar dentro do templo e bater a testa dele no chão, orando, chorando e clamando, orando, chorando e clamando, adorando. Ele trouxe ouro, trouxe joias, trouxe presentes para entregar como ofertas aos sacerdotes para que eles dessem manutenção no altar. Não, ele ainda acha pouco. Você acha pouco? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto então, que o Senhor está trazendo aqui nessa noite, enriquecendo esta pregação desta palavra. Que Deus enxerga, não perde a linhagem não. Será que Deus enxerga o que eu faço? Será que Deus enxerga o sacrifício das pessoas? Será que Deus enxerga o esforço das pessoas, o meu esforço, o esforço de cada um, o interesse de cada um? Vai vendo. O homem desloca lá da Etiópia, cruza o mapa, desce lá em Jerusalém só para se ajoelhar, adorar. Não sei quantos dias ele ficou lá. Se ele precisaria ficar ali no mínimo uns 10 dias para descansar. Só para adorar. Ele pediu licença lá para a rainha dos etíopes. Ele falou: rainha, você me dá licença, mas eu sou convertido ao Deus de Israel. E eu estou desejoso de adorar o meu Deus. Por favor, rainha, me dê uma licença de uns dias para que eu possa ir até Jerusalém, ir lá no templo do meu Deus, lá na sede onde nós temos uma sede lá em Jerusalém, é o templo que Salomão ergueu para Deus, o rei Salomão ergueu para Deus. E é lindo o templo, e lá é a sede, porque lá a glória do Senhor desceu com fogo, com poder. Dizem, eu ouvi dizer, é meu sonho conhecer o templo de Jerusalém. Eu vou lá, deixa eu ir. Ela falou, claro. Deixa eu tirar uns dias. Sim, pode tirar uns dias, não há problema nenhum. Tira uns dias, vai lá e adora o tanto que você quiser adorar e volte o dia que você quiser voltar. Eu vou tomando conta aqui para você. Eu ponho o teu substituto no teu lugar e você vai lá. Irmão, presta atenção na frase. E o anjo do Senhor falou a Filipe, vírgula. Apareceu um anjo aqui. E esse homem vem da Etiópia, viaja. Chega em Jerusalém, muito cansado. Você precisa saber por que ele estava cansado. Você precisa ter noção disso. Você precisa entender por quê. Sabe por quê? Porque da cidade de onde ele veio, do país de onde ele veio, lá da Etiópia, até chegar em Jerusalém, são 4.000 quilômetros. Está entendendo? É a mesma coisa que pegar uma carroça e sair de Curitiba de carroça e subir até o Amapá. De carroça. Só para dar um glória a Deus. São muitos dias de viagem. No mínimo 6, 7, 8 dias de viagem para ir. 8 dias para voltar. E pelo menos uma semana para ele descansar ali, fazer a adoração dele, desabafar o coração dele. Você está entendendo a importância? Por que Deus se incomodou com aquilo? E falou, eu quero um anjo aqui perto de mim aqui agora. Agora! Eu quero um anjo aqui agora. Vem cá, anjo! Apareceu um anjo lá. Sim, Senhor. Todos querem obedecer o Senhor. Aleluia. Vocês estão prestando atenção na palavra? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Para de mexer no celular. E olha para cá e presta atenção. Glória a Deus. O deslocamento, o esforço, a vontade. Eu preciso conhecer o templo de Salomão. Teve um homenzinho aqui no Brasil que fez um templo de Salomão. Um luxuoso aqui. E tem gente que vai lá de ônibus, de caravana de ônibus. E para conhecer o templo de Salomão, porque eles fez uma réplica do templo de Salomão, com todo respeito. Fez uma réplica do templo de Salomão. E as pessoas falam, como é que será que é o templo de Salomão? E vai lá para ver, e paga para ver. Aquele homem foi, levou presentes. Demorou demais. Não, 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros para ir, 4.000 para voltar, sem rodovia asfaltada, de carroça na terra. Não estou falando sair de Curitiba e ir até o Amapá no asfalto, pagando pedágio, de carroça. Porque já dava uma melhoradinha. Já dava uma melhorada. Ah, Moira, era 4.000 quilômetros, mas era asfaltado. Um asfalto assim, pretinho, maravilhoso, lisinho, assim, que a carroça deslizava.
a carroça deslizava. Os cavalos... É uma delícia. Vai, pega a carroça em Curitiba e pega a estrada, a BR-101, e vai pegando a Anhanguera, vai pegando a Washington Luiz, vai pegando a Dutra, vai subindo de carroça, até chegar no Amapá. Passa pela Bahia, passa por Minas, Patos de Minas, vai subindo em Goiás, Mato Grosso, até chegar no Amapá, de carroça, só para dar um glória. O Senhor falou assim, não. Aí ele foi, diz aqui a palavra assim, ó, diz a palavra assim, ó, eis que um homem etíope, sabe o que é etíope? Irmã Adriana, irmã Maria Aparecida, era um homem da corzinha de vocês. Um homem bem escuro, aqueles escurão mesmo, os etíopes. Glória a Deus. Muito pretinhos, do olho amarelo, da língua cor-de-rosa e da palma da mão mais branca do que a minha. Mas bem pretinho mesmo. Diz a palavra assim, ó, que ele era um homem etíope, ele era eunuco. Eunuco, seja, ele era um homem, numa linguagem bem popular, assim, ele era um homem castrado. Para que o rei não tivesse ciúmes dele com a sua esposa, porque ele era um mordomo, ele ficava muito perto da rainha, tomava conta do dinheiro, tomava conta da cozinha, dos garçons, todo mundo que servia, dos jardineiros, ele tomava conta de tudo. Era um cargo alto, acho que depois da rainha, depois do rei e da rainha era ele. Era muito lindo isso, era maravilhoso. E esse homem faz isso tudo. Ele sai de lá de Candace, cheio de mala, cheio de comida, cheio de água, cheio de presentes, e vai, todo feliz. Vou tirar umas férias. O que você vai fazer nas tuas férias? Mordomo-mor da rainha de Candace. Você não imagina o que eu vou fazer nas minhas férias. Vou matar minha vontade, o meu desejo de glorificar a Deus dentro do templo. Porque dar glória a Deus aqui onde eu moro é gostoso. Orar no meu quarto é muito bom, sabe? Cantar um louvor para Deus onde eu moro aqui é muito gostoso. Mas o meu sonho era conhecer a sede. Era conhecer o templo de Salomão, onde fala que desceu o fogo do céu. E Deus confirma com fogo que a presença dele estava lá dentro, lá no altar. Eu não vejo a hora de chegar lá e ir lá onde está a arca. E chegar ali e falar, a arca está ali dentro a arca. A presença de Deus está ali dentro? Está ali dentro. E a gente não pode entrar lá, né? Não pode. Quem entra lá morre. Só o sacerdote pode. Não tem problema. Mas eu estou aqui no tabernáculo. Eu estou no templo, eu não acredito que eu estou aqui. E o homem sai de férias para adorar o Senhor. Para adorar a Deus. Cheio de coisa na cabeça dele, conta complicada, coisa para fazer no reino, no palácio, nos funcionários. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu preciso desestressar minha cabeça, porque eu quero desabafar o desejo que eu tenho de deixar bem claro para Deus que eu sou um deles, que eu amo a sua palavra, que eu amo a sua glória, que eu amo a sua graça, que eu amo quem ele é, que eu amo as suas bênçãos, que eu fiquei sabendo que ele abriu o mar para Moisés, eu fiquei sabendo de Abraão, eu fiquei sabendo dos profetas, eu fiquei sabendo de Isaac e Jacó, eu fiquei sabendo dos patriarcas, eu me converti. Eu quero que ele tenha certeza que eu existo, ele tenha certeza que eu vivo, que ele não me esqueça aqui na Etiópia, que ele me veja e que ele saiba que eu sou um deles. Mesmo que essa corzinha aqui minha é mais escura, os judeus não são negros, mas eu quero que ele não esqueça de mim. De vez em quando bate esses sentimentos da pessoa, de achar assim que Deus esquece dela. Será que ele me vê? Eu moro aqui em Maceió, será que ele me vê? Eu moro aqui na Bahia, em Caculé. Eu estou aqui no Japão, será que ele me vê? A palavra tem que dar umas paradinhas uma hora para falar com esse povo que está longe. Longe não sei do que, em relação a quem você está longe, porque para o Senhor ele olha assim aquela bolinha azul e fala, está todo mundo na bolinha azul. Aleluia. Talvez você esteja longe de mim, da minha cidade, glória ao nome santo do Senhor. Talvez você esteja longe de Brasília, talvez você esteja longe de Uberlândia, mas o Senhor olha para aquela bolinha azul, que é a terra, diz que a terra é uma bola azul linda. Ele olha para aquela bolinha azul e ele vê todo mundo que ele ama, lá naquela bolinha. Mas muitas vezes as aflições, as opressões da vida fazem as pessoas pensar que só porque ela mora do lado de cá, e da bolinha, e do lado de lá, ele está longe demais, e Deus só gosta do povo que está do lado de cá, e Deus só visita quem está nessa caixinha de fósforo do lado de cá, só visita um povo na terra, só visita uma gentinha, só visita uma etnia, só visita uma tribo, e não visita todos, e não ama todos, ama só um pinguinho, ama só um grupinho. Aleluia! Pegando fogo com essa palavra, irmãos, está entendendo o que o Senhor está mandando aqui? Aleluia!
Deus só ama aquele povinho, só aquele grupo pequenininho ali, só aquele povinho ali. Tem 8 bilhões de gente respirando aqui agora, aleluia. E Deus não vai amar mais ninguém, só um grupinho, um pequenininho assim, um poviquinho assim, aleluia. E talvez passou isso na cabeça do Morenão. Ele falou assim, não, eu preciso ir lá, entrar no templo, porque Deus está lá, a presença dele está dentro do templo, a arca está lá, e diz que pega fogo agora que ele visita. E se ele olhar lá no templo e me ver lá dentro, ele vai falar, ué, o que esse Morenão está fazendo aqui? Esse cara não é lá da Etiópia? O que ele veio fazer aqui? Não, ele deslocou de estrada de terra, de Curitiba até o Amapá, de carroça, com 3, 4 cavalos, e uns 2, 3 motoristas, carroceiro, dentro de uma cabine assim, da carroça dele, e veio aqui só para trazer ofertas, trazer ouro de Ofir, dar glória ao teu nome, bendizer o teu nome, e te falar, eu sou teu filho, eu sou convertido na tua palavra, eu acredito em tudo que me contaram a respeito da Bíblia Sagrada, e eu não quero ficar de fora daqueles que são os teus eleitos, os teus amados, aqueles que tu amas da face da terra, eu quero ser contado como um deles. Aleluia, aleluia. Irmão, e Deus não aguenta isso, sabe? A hora que o Senhor viu, glória ao nome santo do Senhor, a humildade daquele homem, o interesse dele, a vontade que ele tinha de ter santidade, de pertencer ao Senhor, ele fala assim, ó, eu quero um anjo aqui agora. Já, um anjo aqui. O anjo aparece do lado dele. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Anjo, vai lá agora, desperta Filipe, fala para ele correr. E o anjo aparece para Filipe. É por isso que o Senhor falou aqui que tem uma vírgula. E o anjo do Senhor falou a Filipe, vírgula. Começa a leitura. Mas tem uma história antes da vírgula, sabe? Tem uma história antes. E muitas vezes as pessoas não respeitam a tua história, a história da tua vida, aquilo que aconteceu antes, quem é você, de onde você veio, qual é a tua história. Porque se tinha uma história antes desta vírgula aqui, que começou lá no céu, entre duas pessoas santas, um anjo e o Santíssimo Deus, para mandar o anjo honrar uma outra história, a história do Morenão, que morava na bolinha azul, no planetinho azul chamado Terra. Vai lá na Terra agora e penetra lá na Terra depressa, e corre atrás de Filipe e fala para Filipe correr, porque ele já montou na carruagem, ele já está indo embora, já terminou a adoração dele. As férias dele estão acabando. Diz aqui a palavra, ele levantou-se e foi e correu. Onde que eu tenho que ir? Vai no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E chegou lá, chegou lá correndo, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, diz assim a palavra, que ele estava lendo, regressava, assentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo falou para Filipe, chega-te, ajuda-te esse carro, vai do lado do carro, vai lá no carro. Diz a palavra, e correndo, Filipe, coitado de Filipe. Filipe teve que correr, irmão. Filipe teve que disputar com uma carroça. Você está entendendo? Correu e ficava pulando do lado. Moço. Você está entendendo o que você está lendo? Escuta aqui, ó. O barulho da roda, o barulho dos cascos do cavalo, não tamparam a voz do homem, porque diz a palavra assim, ó, Elia, o profeta Isaías, aleluia. Ou seja, o coração do homem estava tão inflamado da presença de Deus, das coisas que ele sentiu lá no templo que ele foi visitar, que ele pegou o livro de Isaías e falava assim, ó, eu olhava no livro de Isaías e falava assim, ó, e foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está morto o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele gritava, aleluia, porque Filipe, apesar do barulho da roda da carroça, dos bafos do cavalo, dos bufos do cavalo e dos cascos que batiam nos pedregulhos, ainda conseguia ouvir o pedaço da palavra que o homem estava lendo em Isaías. E se ele lia em voz alta, é porque ele estava tomado de uma virtude, e ele berrava, e Filipe percebeu a ânsia que estava no coração dele, porque a presença de Deus visitava ele, porque a terra estava sendo visitada por um anjo. Naquele momento tinha um anjo sobrevoando ali por perto. Talvez o anjo que falou com o Filipe ficou voando ali por cima para ver se ele fez o que mandou fazer. E o Espírito Santo falou assim, corre, vai depressa, desce, vai lá, encosta lá, pai, encosta. Mas está de carruagem,
eu estou a pé. A carroça já passou. Não quero saber. Corre atrás. Sabe, irmão? Quem quer servir a Deus, corre atrás. Quem quer servir a Deus, não mede sacrifício. Sabe que não vai ser salvo pelas obras, mas tem obras. Tem obras, porque a obra é consequência de ser salvo. Depois que eu sou salvo, mesmo sabendo que as minhas obras, como os profetas disseram, que as minhas obras são como, as minhas melhores obras de justiça, são como trapos de imundícia diante de Deus. A única obra que Deus aceita para a salvação de uma alma é a obra da cruz, é a obra de Cristo. Se alguém um dia vier ensinar você que você vai ser salvo pelas obras, você vai ser julgado você não aceite a salvação pelas obras, porque não existe salvação pelas obras. Sim, as suas obras serão julgadas, mas quando elas forem julgadas, a tua consciência de saber que a tua salvação mudou o teu ser, mudou o teu jeito de operações aqui na terra, você vai ter obras de justiça que serão geradas por causa da salvação que veio antes, não das obras que vieram depois. Você está entendendo a palavra? Eu estou pregando muito difícil hoje, irmãos? Estou falando muito difícil aqui? Vocês estão entendendo o que o Senhor está dando de pregar aqui para vocês nessa noite? E aí, irmãos, ele estava lendo aquela passagem de Isaías que falava da ovelha. Glória a Deus. Diante do que o tosquia, não abriu a sua boca, na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? A sua vida é tirada da terra. O homem estava numa aflição tão grande que ele percebia que tinha mais coisa. Ele percebia que tinha mais coisa. Ele percebia, não é só isso. Eu fui lá no templo, eu rolei no chão, eu bati a cabeça nas pedras lá, no assoalho brilhando. Eu fiquei lá dentro, eu fiquei perto do incenso, eu abracei o sacerdote, eu fui no santuário, só não entrei lá onde estava a arca. Ninguém pode entrar lá. Eu só não fui no Santo dos Santos, mas eu cheguei perto, eu vi tudo. Mas só que parece que tem um negócio dentro de mim que fala para mim que tem mais coisa, que tem mais coisa. De quem é esse que Isaías está falando? De quem é esse que Isaías está falando? Conta para mim. Aleluia! Aleluia! Tomara que essa palavra, irmão, Glória a Deus. ela viaje para o mundo inteiro, para milhões de pessoas. Aleluia! Para os que estão dormentes, pessoas que estão dormindo dentro de instituições, presas, sabe? Presas em clausuras, em amarras, em limitações. Ela tem que ser ilimitada. De quem está falando? Aí Deus não mandou o anjo falar para ele de Jesus. Deus mandou o anjo falar com Filipe. E Filipe falar de Jesus. Revela meu filho para ele, Filipe. Evangeliza ele. Eu gosto demais dele. Meu Deus, que coisa mais linda. Esse moço é demais. Ele viajou de Curitiba até o Amapá, de carroça, na estrada de terra. Ele foi visitar Jerusalém. Ele me deu glória. Eu só ouvi os glórias da boca dele. Aquele negrão, todo paramentado, batendo a cabeça no chão, falando glória. Ele me incomodou com os sacrifícios dele. Ele deixou Glória. Ele deu ósculo nos sacerdotes. Ele ficou lá dentro do templo, me saudou um por um. Ele já está com saudade. Ele está indo embora com vontade de ficar, porque ele amou minha palavra, amou aquilo que contaram para ele que eu sou. E ele ainda nem conhece meu filho. Então essa pessoa merece, ela precisa conhecer mais alguém que eu amo. Aleluia. Conta para mim, Senhor. E diz a palavra que Filipe evangelizou ele e contou para ele que aquela pessoa que Isaías profetizava, aquela ovelha muda, diante daqueles que estavam tosqueando. Ele esteve comigo, eu conheci ele pessoalmente, nós tomamos Santa Ceia juntos, ele partiu o pão na mesa, ele foi crucificado, pena que você chegou atrasado, ele já foi, ele não está mais aqui, mas ele esteve com a gente. Aleluia. Ele ficou conhecendo, ele ficou sabendo de Jesus. Filipe falava mais que a boca. Filipe estava com pressa. Eu vou ganhar essa alma. Essa alma está facinha de ganhar. Que tarefa boa que Deus me deu. Eu estou evangelizando um importantão aqui. Quem sou eu? Um Filipinho, pobrezinho, pé de chinelo, sem nada. Um sofredor, mas tomado de um terremoto do dom de Deus. Prega para aquele homem. E respondendo
Filipe, Filipe abriu a sua boca e começou nesta escritura de Isaías, pegou lá em Isaías e foi anunciando a Jesus, colocando Jesus lá dentro de Isaías, e foi colocando Jesus dentro de Ezequiel, e foi colocando Jesus dentro de Jeremias, e foi colocando Jesus dentro dos Salmos, e foi colocando Jesus nos livros de Moisés, e foi colocando Jesus nos Provérbios, e foi falando de Jesus, foi falando de Jesus, foi falando de Jesus. Quando chegou um momento assim, o homem falou: pera um pouquinho. E Filipe não parava de falar, não parava de falar. O que foi? Eu estou vendo uma água ali, ó. Você já falou do batismo umas 20 vezes. O que impede que eu seja batizado agora? Porque a hora que você... Eu já criei, eu já aceitei. E mudou aquele negócio que parecia que estava faltando alguma coisa. Já não falta mais. Parece que eu estava incompleto, já não estou mais. Parece que faltava um pedaço, já não falta mais. Parece que tinha um vazio, já não tenho mais. Que impede que eu seja batizado? Aí Filipe para de falar. Olha para ele e fala assim: que coisa boa quando chega essa hora. Nada. Se você disser para mim que você crê de todo o coração, acabou então. Se você crê de todo o coração, resolveu tudo. Se você crê de todo o coração, você está salvo. Não acredito que você está crendo mesmo. Você crê mesmo? Aí o eunuco olha para ele e fala uma frase com letra maiúscula: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Glória a Deus. Ele fala, e ele mesmo manda parar o carro. Ele mandou parar o carro. Para o carro! Os carros disseram: os carros atrás assim. Para o carro. Quando parou o carro, desceram da carroça e foram lá. Desceram lá na água, Filipe e o eunuco. Aí Filipe, com aquela coisa gostosa, bendita a hora que aquele anjo falou para mim correr atrás desse morenão aqui. Bendita a hora que eu tive a chance, a oportunidade de falar de Jesus para alguém hoje. Eu estava mesmo sem ninguém para falar hoje. Parece que é até difícil eu conseguir achar uma orelha para me ouvir. Eu estou falando muito. E entra na água com ele e bota a mão na cabeça dele assim: conforme o mandamento de Jesus Cristo, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jogou nas águas e trouxe o morenão para fora. Quando ele puxou o morenão para fora, escuta aqui. Fica comigo. Não vai embora não, fica aqui. Ele puxou o morenão para fora assim, ó. Disse assim, ó: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Está entendendo? E Filipe desceu com ele. Olha que o mandamento de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A hora que puxou, que ele saiu das águas, olhou de um lado, olhou do outro, olhou do lado. Foi saindo das águas. Cadê Filipe? O Espírito Santo arrebatou ele. Levou ele a 60 quilômetros de distância de onde eles estavam, numa outra cidade. Diz assim a palavra: e se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar na Cesareia. Ele foi pregando na rua, no meio de todo mundo, falando estava tomado, de tal maneira que o Espírito Santo transportava ele de cidade em cidade. Ele não precisava de carroça, de cavalo, de camelo, de bicicleta, de carro, não precisava de nada. A hora que ele evangelizava quem tinha que evangelizar, o Espírito tirava ele de novo, mandava ele para outro lugar, sem gastar um tostão de passagem. Era levando para cima e para baixo. Glória a Deus. Não transladação. Vocês aproveitaram a palavra dessa noite? Glória a Deus. Você absorveu a palavra dessa noite? A minha preocupação é ter sabido traduzir para você, porque o Espírito Santo fez essas letras pular
Estou com a Bíblia aberta aqui, assim, ó, as letras ficam pulando de revelação, porque é este bem que o Senhor quer da tua alma. Você tem uma história. Ele olhou a história do eunuco e viu a vida dele antes, viu a vida dele durante, viu a viagem de ir, viu a permanência no templo e viu ele voltando. Falou, não pode ir embora sem ganhar o meu filho. Vai ganhar o meu filho de presente para você. Vai a minha graça. Eu vou falar para você da minha graça agora. Você não pode ir embora pensando que você ainda não tem a graça. Então, nesta noite, o Senhor te fala por esta palavra. Por isso que a graça não pode ser uma entidade, uma placa, uma religião. A graça é essa vontade que Deus tem de salvar a tua alma e puxar a tua alma para dentro daquela multidão que vai se salvar naquele santo e bendito dia. É o favor imerecido. Eu vou fazer um favor para você agora. Como você me buscou e como você me busca com tanta ansiedade e bebe da minha palavra, você vai encontrar na continuação daqueles assuntos que você já sabe do Velho Testamento, você vai encontrar o meu filho agora. O Novo Testamento para você, vai enfiar o Novo Testamento. E foi isso que aconteceu com ele. Diz a palavra que ele voltou jubiloso. Voltar para a Etiópia, 4.000 quilômetros. Foi assim, ó, tirinho de pedra. Glória a Deus. Ele flutuava. Que estrada boa, que estrada gostosa. Que gostoso, os cavalos não morrem. A gente para beber água, para nas pousadas, posa aqui, descansa, toma um chá, levanta no outro dia de manhã, continua a viagem no outro dia e vai. Mas eu estou com a graça. A graça está comigo, a graça está em mim. Eu sinto Jesus aqui. Agora a minha adoração vai ser uma adoração mais completa, porque eu adorava só o Pai, mas eu adoro o Pai, eu adoro o Filho e sinto o Espírito Santo em mim. Aleluia. Eu não Glória a Deus. quero encargo de superintendência, em ser não sei o que, ser não sei o que. Eu sei que eu sou uma alma salva que pertence a Deus e que a partir de agora pertenço àquela multidão que vai subir da grande tribulação para salvar a sua alma lá no reino da glória. Está entendendo a palavra, meu amado irmão? Irmã? Glória a Deus. Com essa alma, e só para você entender, existem momentos que o Senhor chama um anjo e fala, vai lá resolver. Vai lá. Essa palavra está contando tudo para nós, ela está contando para a gente os bastidores do movimento de Deus, que muitas vezes acontece sem você saber. Você não imagina de onde que veio a tua cura, de onde vai vir o teu milagre, de onde vai vir a tua salvação, de onde vai vir a resolução do teu problema. Vai vir assim, de um diálogo que Deus vai ter com um anjo, de um diálogo que Deus vai ter com o Espírito Santo, de um diálogo que Ele vai ter com Jesus, que Jesus vai falar com o Espírito Santo, vai lá agora, manda um anjo, agora vai nós ou vai... Vocês mandam um anjo, e vai um anjo, e vem um anjo com aquele poder que ele tem que ter encomendado lá do céu, e ele vem e resolve a tua causa. Então, para que temer? Para que não crer? Para que vacilar? Para que não ser e continuar sendo essa pessoa convertida que você sempre foi? Mesmo que você esteja nesta noite precisando ouvir isso, porque você já está até duvidando da tua conversão. Então não. O eunuco era convertido, mas ele era 100% convertido na metade do assunto. No Velho Testamento. Faltava o Novo. Quando ele foi, adorou, viveu todos os preceitos da lei, mas quando ele voltava, a graça alcançou ele no meio do caminho. Corre, 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 monta na carruagem com ele, anuncia Jesus para ele. Aí ele voltou com a outra parte que faltava. Ele tinha um ponto de interrogação na cabeça dele. E o ponto de interrogação incomodava tanto ele que ele lia em voz alta. A ponto do som, do barulho da roda, do casco do cavalo, do bufado do cavalo. Não conseguia. Ele dava para ouvir de longe. Ele estava desesperado por Jesus. Quantos estão aqui nessa noite? Apaixonados assim também. Pelo Mestre. Por suas palavras. Para levantar um choro aqui nessa noite. Para levantar um clamor aqui. Para buscar um dom de Deus, porque foi isso que ele levou, esse dom de Deus no caminho de volta para sua casa. E o Senhor foi aquele que mapeou a vida dele, mapeou assim no sentido literal da palavra, mapeou a estrada inteirinha ele, acompanhou ele no GPS dele, acompanhou ele na ida e na volta. O Senhor mapeou a tua vida, o Senhor respeita a tua história. Sim, Senhor. O homem pode não ter respeitado a tua história, e muitas vezes quando menciona o teu nome, bate com a língua nos dentes, falando besteiras a respeito do teu testemunho, do teu temor, do amor que você tem pelas almas. Tem de continuar respeitando a Deus e divulgar, e semear, e publicar cada vez mais o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor te fala por esta palavra nesta noite.
vai ter uma propaganda muito grande do meu filho amado, nas expressões da tua vida, no teu olhar, Amém, Senhor. nos teus joelhos, nas rótulas dos teus joelhos, que tem aqueles carocinhos pretinhos, aquele caminho que fica no joelho. O Senhor te fala por esta palavra, tudo isso é propaganda do meu filho amado na vizinhança. Aleluia. Conforme a serva de Deus orou nesta noite, Senhor, faça com que nossos vizinhos enxerguem que nós somos e que nós temos. Aleluia. É um prazer quando meus vizinhos vêm aqui. Ô pastor, ora para mim. Lá, sabe? É um prazer ter esse testemunho. Você está entendendo essa palavra? Está estendendo demais. Perdoa, irmãos. Glória a Deus. Eu vou de andar e acabar logo. Eu falo assim, eu vou começar às 8, vou acabar daqui 40 minutos, eu acabo essa reunião. Eu sempre sou bobo, pensando que sou eu que mando. Mas aí vem o Senhor e fala assim, deixa comigo. Tem gente aqui que precisa de mais. Entender. Verdade, Senhor. Quem não respeitou tua história, vai ter comigo. Não é da tua conta. Ah, Senhor, andaram falando mal de mim. Mas não é da tua conta. Não me respeitaram. Não é da tua conta. É da minha conta. É da minha providência. É do meu querer. Eis que eu venho sem demora. Você tem uma tarefa. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O resto, deixa comigo. Eu venho. Glória a Deus. O resto, deixa comigo. O resto, deixa comigo. Tua história sou eu que vou fazer. Vai ter gente que vai respeitar a tua história. Vai ter gente que vai contar a tua história na igreja. Vai ter gente que vai agradecer pela tua vida. Nossa, mas quem sou eu? Mas quem era Filipe? E um dia o eunuco teve que contar. Olha, apareceu um rapaz do nada. A hora que eu comecei a ler, que me deu aquele desespero, eu comecei a falar. Mas de quem está falando aqui? Daqui a pouco eu olho do lado assim, tinha um rapaz correndo. Olha a história agora. Você está ouvindo a história do chão para a carroça. Agora entra na carroça, antes de Filipe subir nela, e senta do lado do eunuco, e fica olhando com o Filipe correndo aqui do lado dela, e o eunuco lendo, com aquele desespero, e lendo em voz alta. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? A hora que de repente eu olhei do lado, tinha um moço bonito, um rapaz correndo assim do meu lado, correndo, e perguntei, eu escutei aquela pessoa me gritando. Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Você percebeu o detalhe da palavra? Sempre tem que ter aquele que tem dúvida, e sempre você vai encontrar com aquele que resolve a tua dúvida, porque Deus toma ele para te ajudar e tirar de você o ponto de interrogação enorme da tua vida. Aquele pontão de interrogação enorme da tua vida vai virar um ponto de exclamação. É o ponto de exclamação de vitória, de luz, de iluminação, de conhecimento da palavra, de sabedoria, de entender os detalhes, de enxergar os detalhes das letras pulando e falar, Senhor, eu estou entendendo um pouquinho mais da tua lei, da tua justiça. Sabe por que isso? O Senhor te fala para esta palavra para acabar com tudo aqui nessa noite, esse assunto. Porque eu sou aquele que respeito a tua história. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo Aleluia. nome. Juntos vamos fazer uma oração bem sincera de agradecimento.